A Câmara de Barretos aprovou um projeto de lei que cria uma taxa de serviço para a limpeza pública. A cobrança é uma proposta da Prefeitura e passa a ser feita em fevereiro, mas já preocupa os moradores que não aguentam mais arcar com tantos impostos. A taxa do lixo vai ser implantada a partir de fevereiro do ano que vem, com cobrança mensal para cada imóvel da cidade. O valor varia conforme o tamanho e o tipo da propriedade. Começa com R$ 7,50 e pode ir até os R$ 240 para os acima de 400 metros quadrados construídos. É um projeto que ele tem inconstitucionalidade. Então, por exemplo, tem imóveis hoje que tem 2 a 3 pessoas, mas é um imóvel grande. Pessoas que na época não tinham uma condição boa, hoje não tem mais. Só que lembrando que quem produz o lixo é o ser humano e não o imóvel. A aprovação do projeto pela Câmara dos Vereadores foi com votação apertada, 9 votos a 8. Esse parlamentar votou contra a implantação da taxa. Nós sabíamos que seria difícil a gente conseguir reprovar este projeto, que ao nosso ver é um projeto que é imoral nesse momento. A Defensoria Pública achava que era ideal que não se aprovasse nesse momento de pandemia e ser uma discussão maior com a população, mas que se aprovasse, houvesse uma isenção para as pessoas mais simples. Em um primeiro momento, fica determinada a cobrança para todos, sem isenção. Vai pesar no bolso do cidadão que já vive as consequências econômicas da pandemia de Covid. Agora que voltou às atividades do comércio, no contexto geral. Então faz praticamente um ano e meio que o comerciante não consegue trabalhar com tranquilidade, Continua pagando seus impostos em dia, sofre muito, lembrando que várias empresas quebraram no transcorrer da pandemia. Na cidade já existe uma cobrança relativa à coleta de lixo inclusa no IPTU. Com a aprovação dessa nova taxa, levanta a possibilidade de uma cobrança em dobro. Se continuar do jeito que está, nós vamos pagar 2 taxas. Nós precisamos de derrubar uma primeiro. Nas ruas, o reflexo da indignação. Esse momento seria impróprio mesmo devido ao que as pessoas estão passando, frente à pandemia. Pagamos imposto para quê? Simplesmente para poder ter algum direito. E esse direito não está reservado para os barretenses. Vergonhosamente, os vereadores de Barretos foram eleitos pelo povo daqui, mas infelizmente só votam a favor da nossa prefeita, que quer mais dinheiro para os cofres públicos sem fazer nada. Se é esse cabo nossa prefeita está querendo? A gente já paga taxa de tanta coisa, paga taxa de iluminação pública, taxa de esgoto, taxa de tudo, eu acho que com certeza não. A votação do projeto não teve participação popular alguma. A participação popular foi zero com relação ao projeto, porém a população barretense se uniu contra este projeto, com razão. Até porque a população não tem condição nenhuma de pagar taxa. Na nossa visão, o momento não era o ideal por conta da pandemia, do alto desemprego, da grande inflação. As chances de derrubar a lei depois de aprovada não são muitas. A Defensoria Pública não vê nenhum vício inicialmente na votação ali, ou jurídico, para juizar qualquer demanda. É um projeto que precisaria realmente de ser analisado e estudado com mais tranquilidade, ter uma audiência pública para debates. Thaís Mantoani de Barretos para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Barretos não se pronunciou até o fechamento dessa edição. Agora ao vivo, Thaís Mantoani traz mais informações. Thaís. Shimene, a população não gostou nada dessa nova taxa e ficou sem resposta da Prefeitura. Eu vou falar agora com o Dr. Vinícius Bugalho, que é advogado. Doutor, existe algo que ainda possa ser feito para mudar nessa situação que os barretenses vão ter que enfrentar agora? Boa tarde. Boa tarde, Thaís, Ximena e a todos que assistem o Jornal TV Clube. Aparentemente já está votado, vai ser sancionado e a população poderia tentar forçar a revogação desse projeto de lei, vindo uma nova lei revogando essa que acresce tanta taxa e tanta despesa para a população de Barretos no momento em que o país está mal das pernas economicamente falando. Ou também representar por inconstitucionalidade, haja vista que talvez há uma bitributação nesta nova lei. Não existe nenhum tipo de isenção, ela vai valer para todo mundo. Muita gente ainda sofre com as consequências econômicas da pandemia. Faltou sensibilidade do Legislativo em aprovar um projeto como esse, nesse momento?
Faltou, Thaís. Faltou, isso aí devia ter sido discutido em todas as comissões da Câmara Municipal de Barretos, nos termos do regimento interno, orçamento, finanças, contabilidade, obras públicas, e discutir mais com a Associação Comercial de Barretos e todas as entidades representativas. Mesmo porque no artigo 5º, em caso de descumprimento pelo comércio, se prevê fechamento de atividades, interdição e multa de até R$ 95 mil, o que é grave. O valor da cobrança pode chegar aos R$ 240 mensais, isso dependendo da categoria do imóvel e de quanto tem de área construída. É importante a população lembrar, doutor, dos vereadores que votaram a favor do projeto agora. É o momento da população lembrar que o direito eleitoral rege o destino e o futuro do país. Votou contra a população, eu acredito que o troco deve vir nas urnas, mesmo porque nós temos um sistema democrático funcionando perfeitamente em nosso país. Este é um projeto de lei antipopular que atende ao novo marco do saneamento, mas infelizmente está vindo um momento de grande desemprego. Poderia ter sido rejeitado pela Câmara e ter sido colocado para votação depois da pandemia. E a população deve se lembrar desses vereadores numa próxima eleição. Certamente, isso aí é um princípio básico. Não atendeu o meu interesse, no voto popular eu vou lá e não voto e excluo aquele do sistema político eleitoral. A gente viu que tem uma taxa semelhante a essa cobrada já no IPTU. Esse fato precisa ser analisado com atenção para não ser aí uma bitributação, doutor? Aparentemente sim, aparentemente pelas informações que me chegam de Barretos, houve ofensa ao artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, que é a não bitributação e o não confisco tributário. Então, aparentemente, a OAB de Barretos tem que ser chamada, nesse momento democrático, se manifestar e, se for o caso, ajuizar ações de representação por inconstitucionalidade, haja vista talvez a cobrança de um tributo indevido. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Ximene Osório. Obrigada, Thaís.